Olá, meus jovens e minhas jovens, tudo certo? Espero que estejam todos bem e todas bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem, em nosso encontro de hoje, vamos fazer a discussão da política enquanto instrumento de mudança social. Recordando um pouquinho que nos nossos últimos encontros, nos últimos vídeos que inclusive vocês podem encontrar aqui no canal, nós discutimos sobre o Estado e sobre as modificações que ocorreram, justamente no Estado, desde a sua conformação no Estado moderno, passando aí pelo Estado liberal, pelos Estados nacionais do século XX, e discutimos no nosso último vídeo, que também está aqui no canal, justamente sobre a democracia e as transformações desse conceito ao longo da história. Pois bem, pensar todas essas mudanças e alterações que aconteceram ao longo da história é, acima de tudo, pensar na política enquanto esse instrumento da mudança social. Afinal, é a política que move o Estado e que move essas transformações também no Estado. Mas a política também não está somente dentro do Estado, ocorre também por fora da institucionalidade. E é um pouco disso que nós veremos neste encontro de hoje. E antes de começar propriamente o conteúdo de hoje, caso vocês ainda não tenham se inscrito no canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações assim que tivermos novos vídeos por aqui, beleza? Pois bem, gente, pensar aí a política enquanto instrumento da mudança social é, acima de tudo, pensar a política, Então, nos tempos de hoje, existe uma discussão que é muito cara e que está muito presente na mídia de um modo geral, na sociedade, no tiozão do Zap e muitas das vezes, inclusive, também no discurso dos próprios políticos, que é a criminalização da política. Pensar a criminalização da política, normalmente, é imaginar a política enquanto algo negativo, Mas como vimos lá atrás, no nosso vídeo sobre poder, política e Estado, a política ela está presente em nosso cotidiano, Em quase todos os espaços que nós participamos ou frequentamos, a política está lá, Então eu acho que é muito importante a gente pensar que esse discurso da política como algo negativo, ele não surge do nada, Ele tem origens, inclusive, se a gente for pensar aí no início do século XX, no discurso fascista de extrema-direita, era muito comum estar lá presente esse discurso antipolítico, de que os partidos não servem, os partidos dividem, de que os movimentos não servem muito para nada, etc. O fato é que, grande parte das vezes, esse discurso antipolítica está associado às próprias elites políticas, que divulgam que é preciso que as pessoas não participem da política, quando na verdade a política ela está presente em toda a nossa vida, em vários espaços que nós participamos. Ah, professor, mas o discurso então antipolítica é um discurso fascista, é? É claro que não, meus jovens. O discurso antipolítica ele está presente, se faz presente ao longo da história em várias conformações de Estado. No tempo de hoje que nós vivemos, no Estado neoliberal, como nós já vimos, o neoliberalismo ele desloca os problemas coletivos para o âmbito individual. Então aí vai caber aos indivíduos e somente a eles resolver todos os problemas que muitas das vezes são coletivos. Então, a gente pensar o individualismo neoliberal, ele está diretamente ligado com esse discurso antipolítica que nós temos hoje, E hoje é muito comum aparecer, em discursos de político, inclusive, em algumas mídias, principalmente as mídias associadas a uma relação mais à direita, politicamente, vamos pensar assim, de que, na verdade, o problema está no indivíduo, O problema é aquele político corrupto, o problema é o indivíduo que não sabe votar, quando, na verdade, muitas das vezes, a própria estrutura não incentiva uma participação popular, Não incentiva que a população como um todo intervenha, coletivamente na política. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente pensar, que está muito presente hoje no discurso neoliberal, da antipolítica, justamente porque não é coletivamente, segundo os neoliberais, que nós vamos resolver problemas, Problemas sociais, problemas coletivos, e sim através do indivíduo. Ah, professor, mas é o indivíduo que tem que se mover para mudar as coisas, é a pessoa que tem que se mover. É claro que sim, meus jovens e minhas jovens. São os indivíduos que se movem, Mas eles se movem ao longo da história e no seu tempo histórico para mudar e para modificar a sua realidade de forma coletiva. Mesmo que haja aquela figura, aquele sujeito ou aquela sujeita que possa em alguma medida agregar pessoas ao seu redor para determinadas causas, não é somente este indivíduo que vai modificar a sua realidade. De um modo geral,
esses indivíduos, apesar de alguma medida ter alguma relevância, é fundamental que haja uma força coletiva com eles, né? E com elas. É preciso que hajam pessoas para que a realidade modifique. A título de exemplo, nós podemos pensar aqui a Greta Thunberg, né? A Greta Thunberg, que é uma jovem ativista, né, que aí pauta a questão ambiental. Por mais que ela tenha uma relevância hoje, apareça nas redes, que ela tenha ido diariamente para frente do parlamento reivindicar, né, uma mudança e um trato distinto com o meio ambiente, que é totalmente louvável e necessário, diga-se de passagem, os países ao redor do mundo, né, e o capitalismo ao redor do mundo não vai mudar o seu trato com o meio ambiente a partir de uma única figura que reivindica uma mudança mais severa, né, para que o meio ambiente não seja destruído, né, não seja explorado da forma que o é hoje. É preciso que coletivamente ao redor do mundo as pessoas se movam, né, para que modifique, para que barre essa destruição ambiental que pode nos levar a uma catástrofe ambiental a médio e longo prazo. Então é muito importante a gente pensar isso e a partir dessas questões vamos pensar aqui algumas formas de intervenção, né, da política enquanto intervenção na realidade. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o movimento estudantil, que talvez seja um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, principalmente ao longo do século XX. O movimento estudantil que foi fundamental, né, na campanha do Petróleo é Nosso com a Petrobras lá na primeira metade do século XX, né, que foi muito importante na Direta Já, no Fora Collor, enfim, né, que tem um protagonismo social muito importante. O movimento estudantil, a grosso modo, é formado por estudantes tanto da educação básica como também do ensino superior. Normalmente o movimento estudantil está muito vinculado a pautas sobre educação, né? A educação, mobilidade urbana, enfim, né? É um movimento muito importante em todas as capitais e em todas as cidades desse grande Brasil. E o movimento estudantil, ele se organiza de formas distintas, né? Então, normalmente na educação básica ele está muito vinculado a grêmios estudantis, no ensino superior a centros e diretórios acadêmicos, assim também como diretórios centrais, que são os DCEs, e como já disse, grande parte das vezes o movimento estudantil está muito vinculado à discussão de educação, seja melhorias no colégio, seja melhorias na universidade, nas faculdades, né? Sempre ali pautando maiores verbas para assistência estudantil, para a permanência de estudantes que são economicamente mais vulneráveis, né, para melhorias do colégio, como quadras, enfim, né, salas de aula, e eles são muito importantes para manutenção e avanço, né, numa melhor qualidade da educação, principalmente aí vinculados à educação pública. E como não poderia deixar de lembrar, lá nos idos de 2003, aqui em Salvador, aconteceu a histórica Revolta do Buzu. Né? Revolta do Buzu aí que parou por um bom tempo grande parte das escolas de Salvador a partir de um aumento na tarifa dos ônibus. Né? Então a prefeitura pautou aí um aumento nas tarifas e grande parte dos estudantes, milhares de estudantes, tomaram as ruas de Salvador dizendo que era necessário barrar a tarifa e um não aumento. Inclusive pautava-se uma discussão muito importante que é a do passe livre. Afinal, se a educação é um direito universal, para que a estudante possa ir até o seu local de estudo, é, acima de tudo, indispensável que esse valor ele seja custeado pelo Estado, né, para que o estudante possa frequentar. Né? Então, a Revolta do Buzu, ela foi uma revolta histórica. Né? Se hoje, por exemplo, nas férias, nós podemos utilizar o Salvador Card, em grande medida, é devido em decorrência dessa Revolta do Buzu, que passou por várias modificações, obviamente, já tem 18 anos da Revolta do Buzu, mas que até hoje nos traz benefício a partir dessa luta coletiva. Uma outra forma importante aí da política enquanto intervenção na sociedade, nós podemos refletir sobre as associações de bairro, né, que cumprem aí um papel muito importante, muitas das vezes, nos mais diversos bairros, principalmente nos bairros periféricos, né? Seja com formação, seja com discussão, formação de bibliotecas, formação de espaço cultural, reflexões mais profundas sobre as condições daquela comunidade, seja por exigências ao Estado, né? Seja de água, de escola, de educação, inclusive pautando muitas das vezes a discussão sobre o genocídio da juventude negra, como recentemente aconteceu no Jacarezinho. Enfim, né? Nós podemos aí refletir de diversas formas nas quais as associações de bairro elas são muito importantes para os moradores daquela localidade e que em alguma medida é uma discussão que é muito similar em outras comunidades também. Né? As pessoas que moram em periferias, grande parte das vezes,
elas vivem e convivem com aquelas mesmas realidades, com aquela mesma realidade desigual, né? Em distintas cidades do Brasil, né? Em grande medida, os problemas enfrentados pelaquela população é o mesmo. E por fim, e não menos importante, nós podemos refletir aqui sobre os partidos políticos. No Brasil, há um pouco mais de legalizados, né, no STF, mais de 30 partidos políticos, e esses partidos políticos carregam um espectro grande, né, ou seja, um conjunto de ideologias presentes dentro da sociedade brasileira, que vai desde a extrema esquerda até a extrema direita, né? E ao que se diga, né, que pessoas muito criticam os partidos políticos pela sua atuação, inclusive são criticáveis, inclusive, né, e é muito importante que se diga, mas o fundamental é a gente imaginar que dentro de uma democracia, né, dentro do Estado democrático, os partidos e a sua pluralidade são fundamentais. Ou seja, a existência de um conjunto de partidos que carreguem consigo, né, diversos espectros presentes na sociedade brasileira, em qualquer sociedade do mundo, né? Mas aí particularmente na sociedade brasileira, é fundamental para a manutenção da democracia. Muito mais do que isso, o aprofundamento da democracia, né? Uma democracia mais radical, ela só pode acontecer a partir da transformação advinda desses partidos, né? Então, todas as vezes, né, que vocês ouvirem por aí alguém dizendo que os partidos não servem para nada, que os partidos não levam para lugar nenhum, em alguma medida, são muitas das pessoas, né, ou fazem parte do discurso, aquelas pessoas que se beneficiam da manutenção do status quo, ou seja, manutenção do que está aí dado, né? Então, todas as desigualdades que nós podemos refletir, que estão presentes na sociedade, só é possível a partir, em grande medida, dos partidos políticos enquanto uma ferramenta, né, daqueles representantes, né, ou daquelas representantes que vão estar no parlamento tentando aí, discutindo forma de transformar e de modificar a realidade desigual na que vivemos. E é importante, pessoal, chegando aqui ao final de mais um vídeo aqui no canal, é importante a gente pensar, em grande medida, de que a política institucional, né, que acontece principalmente a partir das eleições, né, e dos partidos políticos, são uma forma de modificação da realidade, certo? Não é somente no partido ou através dos partidos que os indivíduos eles modificam a sua realidade, né? Não é somente através dos partidos que a política serve de instrumento de mudança social. É um importante instrumento, sem dúvida, mas é somente mais um. No próximo vídeo que vamos ter aqui no canal, vamos tratar justamente sobre a importância dos movimentos sociais, né? Que são movimentos diversos, né? E muito importantes para pressionar com que o parlamento, né? Com que o legislativo, com que os políticos, deputados, vereadores, enfim, o próprio executivo também, tome medidas que transformem e que modifiquem essa realidade. Espera-se que grande parte dessas medidas, por óbvio, né, beneficiem a todos e a todas nós, mas nem sempre é assim, né? Então, no próximo vídeo aqui no canal, vamos tratar justamente sobre isso, né? Sobre a importância e o protagonismo pelo qual os movimentos sociais tiveram aí no Brasil ao longo, principalmente, do século XX até os dias de hoje. E agora, de verdade, chegamos ao final de mais um vídeo. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, posta aqui no chat do YouTube que assim que possível eu respondo, certo? Por hoje é só, até a próxima e vamos nessa!